você nos passou com uma maestria enorme. Eu só tenho que agradecer, falar que foi um curso prazeroso. Que jogo! Olha, eu estou aqui para agradecer o curso, porque esse curso vai contribuir com certeza muito para o meu crescimento profissional. Eu aprendi coisas que eu acreditava que eram corretas e hoje eu sei que existem estudos a respeito disso que comprovam que é realmente o caminho diferente do que a gente acreditava. O conteúdo foi muito bom. Assim, a palavra que eu resumiria esse curso, para mim, é libertação. Assim, eu fiquei liberta de alguns paradigmas que, assim, de certa forma, eu tinha até medo de expressar. Então, assim, eu quero agradecer demais. Foi um prazer para mim com você, que eu estou falando com a maioria, acho que é a sensação de todos. E te agradecer pela simplicidade, o teu compartilhamento. Quero te agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora. Boa noite, professoras, professores, estudantes de pedagogia, de licenciaturas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Américo Amorim, pesquisador educacional, e estamos aqui para mais um encontro do saber, que é o Simpósio de Aprendizado Baseado em Evidências e Referências, ano 2022. Vamos hoje ter uma palestra da doutora Nadine Gab, da Universidade de Harvard, sobre todo o processo de diagnose e avaliação estruturada de larga escala do processo da alfabetização. Vai ser bem interessante. Então, vocês vão ter aí uma visão de uma pesquisadora de neurociência, né, e da psicologia cognitiva sobre como podemos aí acompanhar o aprendizado das nossas crianças desde pequenininhas na educação infantil e também nos primeiros anos do ensino fundamental. Lembrando que hoje nós vamos ter mais um sorteio do livro A Professora, e eu recebi os primeiros livros de verdade, ó. Não é mais o protótipo. Agora, realmente, é o livro. Ó. Aqui, ó, folha de rosto, a folha de rosto, a ficha de créditos. Então, alguns livros já chegaram aqui para a gente, né? Esse é um deles. E a gente está agora no processo de numeração, né, e chancelamento desses livros, e vamos sortear um deles hoje, no fim do nosso encontro, né? Vamos ter aí a palestra da doutora Nadine, e depois vamos ter o nosso bate-papo, e em seguida vamos sortear aí mais um exemplar do livro A Professora, que chegou aqui, e nesse sorteio eu vou também mostrar uma surpresa aí para vocês em relação a isso, né? Então, vamos aproveitar ao máximo hoje, lembrando que vocês estão aqui de vários lugares do Brasil. Estou vendo aí muita gente já conectada, o pessoal dizendo um oba, o pessoal de Duque de Caxias, Curitiba, Recife, Manaus, Fortaleza, Salvador, muito bom. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
E lembrando que no final do nosso encontro, né, eu vou tirar as dúvidas aí para quem ainda está com alguma questão em relação a como marcar presença, enfim. Então, vamos avançar aqui. Lembrando que a gente vai ter amanhã, né, uma nova palestra aqui no Saber, e amanhã quem vai fazer a palestra sou eu, que vou conversar aí com vocês sobre o uso de jogos digitais na educação infantil e na alfabetização, né, às 8 da noite. Então, amanhã, quem tiver como assistir na televisão, ou no computador, ou no celular, e tiver um segundo dispositivo, né, um tablet, um computador ou outro celular à sua disposição, sugiro que, então, tenha esse segundo dispositivo, porque amanhã a gente vai fazer um encontro diferente, né, vai ser um encontro mais interativo, né, já que vamos falar sobre jogos e ludicidade, e, enfim, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então, se vocês tiverem como ter acesso a um dispositivo amanhã para assistir a live, como vocês estão fazendo aqui agora, e tiverem um outro dispositivo para a gente fazer uma brincadeira ao mesmo tempo, fiquem com esses dois dispositivos. Se não tiver, não tem problema, fica com um só, para que a gente possa amanhã fazer uma brincadeira aí bem interativa, bem bacana. E aí a gente vai discutir essa questão dos jogos digitais, como utilizar, como é que dá mais resultado, o que é que precisa fazer dentro da sala, como utilizar e incentivar em casa, enfim. Vamos ter aí um bate-papo bem interessante sobre isso. Então, sem mais demora, né, lembrando que o sorteio vai ser no final, e para participar do sorteio do livro, basta interagir aqui no chat, fazer perguntas, compartilhar suas experiências, né, comentar as experiências de suas colegas aí, e dos seus colegas de todo o Brasil que estão conectados aqui com a gente, né? E é isso, é bem pouco, não é burocrático, é bem fácil de participar desses sorteios. Então, pessoal, vamos começar agora com a professora Nadine Gaab, né? Lembrando que a professora Nadine Gaab, ela tem uma formação aí bem interessante, né? Ela fez mestrado em psicologia pela Universidade de Trier, na Alemanha, ela é alemã. Depois ela fez o doutorado em neuropsicologia pela Universidade de Zurique. Depois ela foi fazer o estágio dela pós-doutoral. Né? Depois, quando você termina o doutorado, não existe outro diploma. Né? Doutorado é um diploma terminal, né? Um PhD também. E aí você pode ter um estágio após o seu doutorado, que é chamado de estágio pós-doutoral. E a professora Nadine, ela fez estágio pós-doutoral tanto em Stanford, que é na Califórnia, uma das melhores universidades do mundo, também no MIT, que é lá em Massachusetts, também nos Estados Unidos, pesquisando essa questão da neurociência. E hoje ela é professora de neurociência de Harvard e do MIT. Então, é uma pesquisadora que está aí muito ativa, né, trabalhando com temas como dislexia, como processo de leitura e escrita, avaliação em larga escala. E hoje a gente vai ter aqui a possibilidade, né, de ter uma palestra dela traduzida para português. Eu queria agradecer aqui a doutora Nadine por ter cedido a gente tão generosamente essa palestra para que todos nós pudéssemos aí aprender com ela e aproveitar bem essa oportunidade. Então, sem maiores demoras, vamos começar agora a palestra da doutora Nadine. Espero que vocês peguem o seu caderninho de anotações ou o seu bloco de notas digital e vamos, então, começar agora. Até já já, a gente já volta. O conceito de alfabetização em massa, caso você não saiba, é um esforço governamental para capacitar educadores com práticas de alfabetização baseadas em evidências, em resposta às necessidades dos alunos. Instruções baseadas em evidência fornecidas nas escolas, nas salas de aula e que são culturalmente sensíveis e sustentáveis, colocarão nossos alunos mais jovens no caminho para uma alfabetização para a vida. Como parte da alfabetização em massa, ao longo dos próximos anos, o Departamento de Ensino Fundamental e Médio oferecerá programas de alfabetização precoce combinados com suportes de implementação, incluindo recursos, desenvolvimento profissional e fundos de fomento. O que você está vendo aqui é uma foto da tela da página inicial do nosso guia online de alfabetização em massa. Aqui você pode ver que nós temos um vídeo que apresenta professores de sala de aula, especialistas e alguns dos pesquisadores que nos assessoram na elaboração desse guia. Muitas vozes, perspectivas e áreas de especialização contribuíram para este trabalho.
Nós trabalhamos com consultores de pesquisa de várias partes do país e até internacionalmente. Também envolvemos professores da educação infantil e do ensino fundamental de Massachusetts, gestores e professores universitários de educação. Nós também fizemos parcerias com a Associação de Leitura de Massachusetts e colaboramos com a Associação de Gestores Escolares de Massachusetts, trabalhando com um grupo de assistentes e superintendentes. E agora, o momento em que todos vocês estavam esperando. Doutora Nadine Gabb é professora associada de educação na Escola de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Harvard. O trabalho dela concentra-se na neurociência cognitiva do desenvolvimento, com foco particularmente nas dificuldades de aprendizagem no campo da linguagem. Suas pesquisas no Laboratório Gabb investigam o desenvolvimento de habilidades típicas de linguagem e alfabetização no cérebro pediátrico e pré-marcadores de dificuldades de aprendizagem e o desenvolvimento de ferramentas de triagem para a triagem de marcos de alfabetização e dislexia. Ela é a ganhadora do prêmio LDA de 2019 por seu trabalho em deficiência de aprendizagem. Em 2018, a doutora Gabb recebeu o prêmio Allen C. Crocker por sua defesa em nome de crianças com dislexia e deficiência de leitura, e também por seus esforços em torno da recente aprovação da legislação de triagem de Massachusetts. Ela foi reconhecida pela Associação Internacional de Dislexia ao ter a honra de apresentar a palestra em memória de Norman Gegswind em 2020. E o prêmio Alice Garside, por sua liderança destacada no avanço da ciência e da defesa das pessoas com dislexia. Ela é uma palestrante internacional que tem apresentado com frequência o seu trabalho a outros professores e pesquisadores interessados na ciência do cérebro, no desenvolvimento típico e atípico da alfabetização. Por favor, junte-se a mim para dar as boas-vindas à doutora Nadine Gabb. Muito obrigada por me receber aqui hoje. É um grande prazer fazer parte deste esforço. E eu estou muito orgulhosa por morar em um estado onde nós temos tido uma defesa realmente excelente das pessoas com dislexia e por estar trabalhando nisso. Todos vocês conseguem ver a minha tela? Então, eu coloquei os slides neste link e também está no nosso chat para que vocês possam baixá-los a qualquer momento, ok? Então, como já foi dito aqui antes, eu fiz parte do grupo de consultores para alfabetização em massa. E eu estava trabalhando especialmente na parte de triagem, relacionada à triagem de jovens para marcos de alfabetização precoce e dislexia nos Estados Unidos. Nos meus 25 minutos de apresentação, eu gostaria de dar a vocês um pouco de contextualização sobre por que nós devemos fazer essa triagem, quando devemos fazer a triagem e como devemos fazer. Portanto, aprender a ler, como a maioria de vocês sabe, é um processo que requer o domínio de uma série de estágios de desenvolvimento. Então, esse processo começa ainda no útero da mãe, com o processamento de som e linguagem, e termina com a proficiência em leitura alguns anos depois. O que é realmente importante ter em mente é que aprender a ler não é um processo natural. É diferente de aprender uma língua, onde você está, vamos dizer, imerso em um ambiente dominado pela língua. Então, você automaticamente aprende a linguagem do ambiente. Se eu trancar uma criança na biblioteca por 5, 6 anos, ela não sairá de lá sabendo ler. A leitura requer instrução explícita, baseada em evidências, para que a criança se torne uma leitora proficiente. Quando você pergunta às pessoas quando o desenvolvimento da leitura das crianças começa, elas normalmente dizem: acho que na idade pré-escolar, quando eles começam a aprender as letras. Ou talvez quando elas entram no berçário ou na educação infantil. Mas, na verdade, o desenvolvimento da leitura começa já no útero. Porque se você pensar bem, os primeiros 4 anos, 5 anos do desenvolvimento da leitura são baseados na linguagem oral, certo? A linguagem oral é uma parte realmente importante para aprender a ler. E ler com fluência e entender e compreender o que você lê. Então, nós precisamos realmente pensar não apenas em aprender a ler a partir do primeiro dia da criança na escola, quando ela entra no maternal, mas começar nesse aprendizado como um processo que se inicia ainda no útero da mãe, quando o bebê ouve os primeiros sons e depois começa a mapear os sons das letras e a aprender os nomes das letras e os sons que os acompanham, aprendendo a decodificar, aprendendo a sintaxe do seu idioma e só então se tornando capaz de ler.
Então, o objetivo final é você aprender a ler fluentemente, com uma boa dicção e compreender o que lê. Portanto, é muito importante ter em mente que, em um dado momento, as crianças mudam de um estado de aprender a ler para um estado de ler para aprender. Com frequência em nossos sistemas escolares, isso muitas vezes acontece no final do segundo ano ou muitas vezes no começo do terceiro ano, os educadores param de ensinar ativamente a leitura e aí passam a presumir que a criança já sabe ler. E eles usam a leitura como uma ferramenta para ensinar e transmitir conhecimento. Vocês provavelmente já viram esta figura antes, a corda da leitura. Primeiro, vocês podem ver o processo mecânico da leitura, que seria o reconhecimento da palavra. Mas existe também a parte cognitiva, que envolve a compreensão da linguagem. Você pode ser um ótimo decodificador, mas se você não souber o conteúdo que você está decodificando, a sua compreensão ficará prejudicada, assim como a sua fluência. Por isso é muito importante manter esses dois componentes em mente. E isso é apenas parte do que a equipe de alfabetização em massa tem enfatizado. Nós sabemos que 65% dos alunos do quarto ano estão lendo menos do que a média esperada nesta faixa etária, e que 80% desses alunos são de classes sociais mais baixas. Também sabemos que se você tem dificuldade para ler, isso afeta muito rapidamente sua autoestima, você desenvolve sentimentos de vergonha, e leitores com dificuldade têm um risco maior de desenvolver transtornos internos, como ansiedade e depressão, ou problemas comportamentais relacionados à violência ou agressões. E têm um maior risco de entrar no sistema de recuperação de jovens infratores e menor probabilidade de terminar o ensino médio ou de entrar na universidade. Então você pode ver que tem um impacto muito forte se a criança enfrenta dificuldades para aprender a ler, inclusive impactos econômicos na vida dessa criança, na profissão que ela escolhe, etc. Se você olhar o Relatório Nacional de Educação, o que você pode ver ao longo dos anos, na parte inferior, é que as pontuações não mudaram muito. Então é daí que vem os 65% dos leitores com dificuldades e que não estão lendo como esperado no quarto ano. Mas o que é mais importante sobre este gráfico é que ele não mudou muito em 25 anos, certo? Portanto, tudo o que temos feito nos últimos anos, por exemplo, com o programa Nenhuma Criança Deixada para Trás e todas essas políticas que implementamos, não tem tido nenhum impacto. Nós precisamos começar a pensar, então, fora da caixa. Também sabemos que 70% dos leitores abaixo da média no primeiro ano permanecem leitores abaixo da média no oitavo ano. E que nossos filhos com dificuldades de leitura no terceiro ano provavelmente terão dificuldades ao longo de toda a sua vida escolar. Sabemos também que os leitores com dificuldades têm 4 vezes mais chances de abandonar a escola. E que as crianças afro-americanas e latino-americanas que têm dificuldades com leitura têm 2 vezes mais chances do que seus colegas brancos de abandonarem a escola antes do ensino médio. Então, você pode ver que nós temos uma crise de leitura, que tem implicações muito fortes se você é um bom leitor ou um péssimo leitor. Como a leitura facilita o aprendizado? Geralmente, uma criança, podemos dizer em média, embora isso varie um pouco de criança para criança, ela começa no jardim de infância com conhecimento de 10.000 palavras. E estas palavras elas aprendem com seus pais, mas também com os seus irmãos mais velhos e com seus cuidadores. Na 5ª série, esse número cresce drasticamente, quando a criança passa a aprender cerca de 250 palavras por semana. E eu estou falando sobre aumento de vocabulário. O que nós sabemos é que muito desse vocabulário vem da leitura. Isso não quer dizer necessariamente que a criança precisa estar sentada lendo Harry Potter ou um grande romance. Isso vem quando a criança lê a revista, as placas das ruas, os letreiros dos ônibus e também alguns folhetos no consultório médico. Se uma criança está no 90 percentil e é um leitor realmente bom, ela lê o mesmo número de palavras em 3 dias que uma criança do percentil 10 lê em um ano inteiro fora da escola. Portanto, você pode ver o impacto que tem se a criança não estiver lendo no nível esperado na sua faixa etária. Então, quais são os fatores que contribuem para um desenvolvimento normal da leitura? Nós conhecemos a genética. Se você tem um irmão mais velho com dislexia, você
você tem 50% mais chance de desenvolver dislexia. E se você tem um dos pais com dislexia, você também teria aproximadamente a mesma chance. Sabemos também que existem fatores cerebrais, de percepção, de cognição e de meio ambiente que também interferem nisso. Portanto, nós vemos a deficiência de leitura como um guarda-chuva, onde você tem crianças com dislexia e crianças que têm mostrado dificuldade de leitura como resultado de circunstâncias ambientais, baixo nível de habilidade linguística e etc. O mais importante é identificar essas crianças, não importa onde elas estejam. Porque se alguma criança está em risco por ter dificuldade de leitura, nós precisamos encontrá-la e ajudá-la. Nós sabemos que as crianças com dislexia apresentam alterações cerebrais curtas e que essas alterações cerebrais são anteriores ao início da instrução formal. Portanto, pesquisas têm mostrado que essas crianças entram no primeiro dia do jardim de infância com suas mochilas pequenas e com um cérebro com menor capacidade para aprender a ler. É muito importante que nós encontremos essas crianças no momento em que elas entram na escola e que demos a elas o apoio e as ferramentas que elas precisam para que possam se tornar bons leitores. Portanto, quando se trata de resolver dificuldades de aprendizagem, nós geralmente focamos em um modelo reativo, do tipo espere falhar, que surge em resposta a um déficit no desenvolvimento da criança, e não no desenvolvimento de abordagens mais proativas e preventivas. Nós esperamos até que alguém apareça com um problema antes de fazer alguma coisa. Se você fizesse isso na medicina, eu sei que para algumas condições nós até fazemos isso, mas nós também adotamos um modelo de medicina preventiva, em que rastreamos precocemente e tentamos identificar alguém que possa desenvolver um problema e então o ajudamos para que ele não desenvolva esse problema. Portanto, o paradoxo da dislexia ou da abordagem do esperar falhar é o fato de que uma deficiência na leitura geralmente só é diagnosticada após o período ideal para uma intervenção eficaz. Então, geralmente, o diagnóstico de dislexia e, portanto, o início de uma intervenção intensiva não acontece antes do final do segundo ano e início do terceiro ano. Mas nós sabemos que o momento oportuno para uma intervenção eficaz é, na verdade, no jardim de infância. Quer dizer, no início do primeiro ano ou mesmo antes disso. Então, há muitas meta-análises que indicam que o impacto é muito maior se você intervir no jardim de infância e no primeiro e no segundo ano. Foi demonstrado que quando leitores iniciantes em situações de risco aumentado recebem instrução intensiva, 50% a 90% deles atingem uma capacidade média de leitura. Portanto, nós podemos evitar que essas crianças fracassem. Nós também sabemos por vários estudos longitudinais, e estes realmente foram conduzidos ao longo dos últimos 20 ou mais anos, mas de alguma forma não foram implementados, quer dizer, aplicados na prática educacional, mas eles apontam como principais indicadores de problemas na leitura a consciência fonológica, a repetição de pseudopalavras, a nomeação rápida automatizada, o vocabulário repetitivo, expressivo, reconhecimento do som da palavra e compreensão da linguagem oral. Nós também sabemos que o risco prévio de dislexia, como disse antes, a genética e um histórico de fatores de risco de atraso da linguagem também são fatores de risco. Então, como devemos fazer a triagem? E como nós podemos resolver esse paradoxo da dislexia? Primeiro, nós precisamos substituir a abordagem espere falhar por um modelo de suporte. Antes disso, eu vou dar um passo atrás e falar novamente sobre a medicina. Nós fazemos exames de colesterol para saber se está alto e ninguém vê problema nisso. Pelo contrário, todo mundo acha que é uma ideia muito boa, certo? Então, você faz a triagem para verificar se há colesterol alto. Se você tem colesterol alto, você não receberá o diagnóstico de doença cardíaca. O médico dirá para você, você tem um risco elevado de desenvolver uma doença cardíaca. Portanto, se você está com colesterol alto, você precisa fazer alguma coisa agora para prevenir o desenvolvimento de doenças cardíacas. É a mesma ideia aqui. Nós queremos ter certeza de que temos um sistema abrangente de triagem de risco precoce para que possamos identificar crianças em risco de desenvolver problemas de leitura ou dislexia. Então, queremos ter uma resposta a este sistema de triagem que seja baseada em evidências. E pode ser dentro do sistema educacional geral, inicialmente, com professores bem treinados, mas também dentro do sistema de amparo ao ensino. Então, a ideia é que nós possamos prevenir isso antes mesmo da criança chegar no início do primeiro ano.
o que levaria, em última análise, a taxas mais baixas de diagnóstico de deficiência de leitura e de dislexia no final do segundo ano e início do terceiro ano. Isso porque você já usou todos esses métodos de intervenção preventiva. Ou, se eles ainda tiverem um diagnóstico de dificuldade, os resultados de leitura foram parcialmente melhorados, porque você começou a intervir cedo, quando a criança ainda tinha uma plasticidade aumentada no cérebro e, portanto, estava mais receptiva a essas intervenções precoces. Então, nós recomendamos 8 características principais para desenvolver uma bateria de triagem ideal. Precisa ser curto, você não quer fazer uma triagem de 3 horas, até porque não é uma avaliação diagnóstica. Ela também precisa ser mais abrangente. Então, se você apenas fizer uma triagem para detectar consciência fonológica, você vai deixar muitas crianças de fora da sua triagem. E também precisa ser feita logo cedo. Mas não vamos conseguir falar sobre todas as características hoje, embora você possa encontrar muitas informações no nosso site de alfabetização em massa. E é importante que você responda a triagem com base em evidências. Portanto, não faz sentido você apenas fazer a triagem, mas não ter um plano realmente abrangente de como responderá a triagem. A triagem é diferente de uma avaliação diagnóstica. Portanto, os fatores de risco não determinam se uma criança terá ou não dislexia, mas indicam a probabilidade de uma criança desenvolver dislexia. Então, os testes de triagem não podem dizer se a criança com certeza desenvolverá dislexia. Eles determinam a probabilidade disso. Isso é realmente importante e, por isso, deve ser abertamente comunicado e conversado com as famílias. Déficits fonológicos, por exemplo, têm sido associados a problemas com a leitura de palavras. Mas nem todas as crianças com déficit fonológico desenvolvem problemas com a leitura de palavras. E nem todas as crianças com problemas em leitura de palavras apresentam déficits no processamento fonológico. É por isso que nós realmente precisamos de uma triagem de risco abrangente. Existem também os fatores de risco ambientais, que levam a péssimos resultados em alfabetização e que devem informar o processo de intervenção e o processo de triagem para que ele inclua fatores de risco como pobreza, nível de educação dos cuidadores, caso eles sejam aprendizes da língua inglesa, negligência infantil, abuso, trauma, status de imigração e sofrimento associado a cuidador que faz uso de drogas. Portanto, o Centro Nacional de Intervenção Intensiva tem tido uma visão geral realmente boa sobre ferramentas de triagem, assim como o site de alfabetização em massa do estado de Massachusetts. Mas quais são alguns dos fatores importantes a serem considerados para selecionar o melhor sistema de triagem? Sensibilidade é um deles. Portanto, como a triagem pode identificar corretamente aqueles que desenvolverão uma deficiência de leitura? Especificidade também é outro fator, pois nós queremos que o sistema identifique corretamente aqueles que não desenvolverão uma deficiência de leitura. Nós também queremos ter certeza de que a precisão do sistema de triagem é alta para que possamos realmente diferenciar as crianças que desenvolverão problemas daquelas que não irão desenvolver. Todos esses fatores foram, a maioria deles, colocados no site de alfabetização em massa, nas recomendações para os profissionais que trabalham com sistemas de triagem. Há também outros fatores importantes a serem considerados ao selecionar um sistema de triagem. Você pode encontrá-los nas publicações do Centro Nacional sobre como melhorar a alfabetização. E você também pode compartilhar esses infográficos maravilhosos com os pais. Como já foi demonstrado com Hug Cats e outros, por exemplo, para fazer isso, ele, por exemplo, selecionou quase 400 crianças no início do jardim de infância e acompanhou o progresso dessas crianças até o final do ano, usando o que nós acabamos de discutir como modelo de apoio. E ele pôde mostrar resultados muito melhores no final do primeiro ano para as crianças que foram identificadas e receberam intervenção precoce. Além disso, é importante ter em mente que as crianças podem ser testadas para risco de dislexia várias vezes ao longo do ano, durante todo o ano. E que todas as partes interessadas precisam entender que a triagem é diferente de uma avaliação diagnóstica. É muito importante que os educadores e todas as partes interessadas, incluindo os pais, entendam a diferença entre esses dois processos. E a triagem deve medir diretamente a habilidade da criança. Portanto, existem alguns sistemas de triagem que foram colocados no mercado recentemente que apenas entrevistam o professor. Mas já se mostrou que esses são tipos de triagem menos precisos
do que os que medem diretamente a capacidade da criança. E você também quer ter certeza de que a ferramenta que você está usando é cultural e linguisticamente apropriada para a população que você está analisando. Relacionada à pandemia de Covid-19 e à triagem remota, nós sabemos que a pandemia levou ao fechamento repentino de instituições educacionais em mais de 190 países. E o fechamento das escolas tem sido apontado como tendo levado a uma perda de aprendizado semelhante ao que se vê geralmente durante o período de férias de verão. Isso significa que as crianças das classes socioeconômicas mais baixas, bem como as crianças com dificuldades de aprendizagem, serão as mais afetadas por esses fechamentos de escolas durante a pandemia de Covid-19. Também é importante considerar o trauma, no caso da criança ter perdido algum parente próximo ou um ente querido, assim como as mudanças nas práticas de alfabetização doméstica durante a pandemia, a qualidade e quantidade de instruções remotas, o acesso à tecnologia, bem como a avaliação e monitoramento de progresso pós-triagem, que passaram a ser feitos também de forma remota. Algumas das considerações práticas são de que existem certas plataformas que você pode usar agora. E há certas recomendações de como você pode fazer a triagem em um ambiente remoto. Nós publicamos uma versão online recentemente, que será compartilhada com vocês nos slides, onde damos recomendações gerais e diretrizes para a triagem remota de crianças com dificuldades de leitura. E parte desse trabalho também estará no nosso guia de alfabetização em massa. Para concluir, o desenvolvimento da proficiência em leitura é um problema de saúde pública e é também um fator determinante e amplamente reconhecido que impacta os resultados de saúde e está associado, como discutimos anteriormente, a muitos índices de sucesso acadêmico, social, educacional e econômico. A Academia Nacional de Medicina recentemente resumiu e concluiu que a duração da educação, que é altamente dependente de sua proficiência em leitura, como nós também discutimos anteriormente, é um fator ainda mais determinante na saúde e na expectativa de vida de uma criança do que o tabagismo e a obesidade. Portanto, toda criança tem o direito de aprender a ler bem. Nós temos que nos certificar de que todos nós iremos nos unir para mudar a nossa forma de pensar e agir de um modelo orientado a partir de um déficit para um modelo preventivo, para que toda criança possa experimentar a alegria de aprender a ler com seus colegas e maximizar seus resultados econômicos, acadêmicos e vocacionais. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Gabi. Nós vamos ouvi-la falar novamente em alguns instantes. Mas agora eu gostaria de passar a palavra a Donna Goldstein, que fará algumas conexões diretas entre o Guia de Alfabetização em Massa e algumas das coisas que a doutora Gabi abordou em sua apresentação. Claro, Susan, muito obrigada. Eu fico muito feliz e grata, doutora Gabi. Não preciso nem dizer que é um desafio enorme para mim, quase que impossível, dar continuidade à fala dela. Então, eu realmente agradeço por tudo que ela acabou de compartilhar conosco e vou compartilhar algumas informações sobre onde e como nós nos conectamos com o Guia de Alfabetização em Massa. Donna, você poderia, por favor, compartilhar sua tela? Sim. Peço desculpas, Susan. Só um segundo. Eu preciso abrir novamente a minha apresentação. Peço desculpas. Mas eu tinha recebido uma mensagem alguns minutos atrás e acabei mudando de tela. Desculpas. Tudo bem. Todos estão vendo agora? Sim. Você consegue ver agora, Susan? Sim, obrigada. No início do webinar de hoje, vocês tiveram uma visão geral do guia. O guia é online e é interativo. Assim, as pessoas podem clicar nas diversas abas para acessar os conteúdos e os recursos disponíveis. E nós faremos uma demonstração disso dentro de alguns minutos. Em última análise, como Susan mencionou, o objetivo do guia é fornecer informações e práticas baseadas em evidência que podem ser implementadas desde o jardim de infância até o segundo e terceiro ano. E ele foi pensado para conectar educadores a recursos de alta qualidade e informações sobre práticas baseadas em evidência. Portanto, as informações que a doutora Gabi nos apresentou hoje se conectam diretamente ao nosso guia em vários pontos. Primeiro, nós destacamos aqui em amarelo na página. Eu vou criar um link em um deles para poder entrar no guia. E, em seguida, começaremos a mostrar o passo a passo a partir do próprio guia diretamente. Na página referente aos alunos com dificuldades de leitura, nesta seção aqui de habilidades fonológicas,
Nós vinculamos as triagens e avaliações da alfabetização na mesma página. Exatamente aqui, nesta seção de triagem de habilidades fonológicas. Mais embaixo, na mesma página, em abordagens de intervenções para alunos que têm dificuldades com habilidades fonológicas, nós temos o link de um artigo e um vídeo sobre o paradoxo da dislexia, apresentado pela própria doutora Gabi, e logo abaixo disso está uma bela foto do rosto e uma citação dela. Mais informações sobre a triagem estão localizadas na página de banco de dados para tomada de decisão. Daqui eu vou para a página inicial de alfabetização em massa e depois para a página liderando um sistema de suporte em camadas e para a página de banco de dados para tomada de decisão. Esta página descreve e explica as avaliações usadas na alfabetização, bem como a triagem e avaliações para identificação precoce e prevenção de dificuldades de leitura, à medida que nós buscamos evitar um modelo espero falhar. O guia inclui recursos para a tomada de decisão instrutiva e coletiva, com base em dados de avaliação para organização por níveis de instrução e para monitoramento de progresso. Recursos adicionais relacionados à triagem e avaliação em geral também podem ser encontrados no site. Eu voltarei para a página principal de Liderando o Sistema de Suporte em Camadas. Outros materiais adicionais também podem ser encontrados na página de Programação, Pessoal e Materiais, o que nos leva à página Liderando o Sistema de Suporte em Camadas. Esta página enfatiza a necessidade de uma abordagem abrangente e coordenada para o pessoal, o uso do tempo e o uso de intervenção central de alta qualidade e materiais de avaliação para apoiar o desenvolvimento da alfabetização. Finalmente, nossa última parada neste tour turbulento é na seção de componentes do bloco central de alfabetização. Aqui, na parte de habilidades fundamentais, para cada série da educação infantil ao terceiro ano, existe um link vinculado à página de banco de dados, que acabei de mencionar, alguns minutos atrás, para apoiar esta conexão essencial entre triagem e instrução. Muito bem, eu sei que este foi um tour muito rápido, mas eu espero que à medida que você explore e use o guia, alguns ou muitos desses recursos poderão apoiar o seu trabalho de triagem e instrução. Então, vou parar por aqui, o meu compartilhamento de tela. Muito obrigada, Dona. De nada. Opa, desculpa. Agora, eu gostaria de apresentar a todos vocês a diretora de Alfabetização e Humanidades, Catherine Taka. Catherine? Olá, pessoal. Obrigada, Susan e Donna, e muito obrigada, doutora Gabi. Tudo isso foi realmente muito informativo. E eu sei que terei que voltar e assistir isso algumas vezes para absorver tudo. Agradecemos por compartilharem suas experiências. Eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que tirei da sessão de perguntas e respostas. E quando qualquer outra pergunta entrar no sistema, Donna, você pode me avisar. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para você, doutora Gabi, é sobre a seleção de um método para triagem e avaliação da alfabetização. Hoje nós temos uma série de métodos de avaliação e de triagem de alfabetização que foram examinados e aprovados como confiáveis e válidos. Então, eles atendem a requisitos básicos. Mas dentro desse conjunto de métodos de triagem aprovados, o que uma escola deveria estar pensando para escolher aquele que é melhor para ela? Muito bem. Eu acho que existem alguns fatores que você deve ter em mente. Então, antes de mais nada, seria a população, certo? Então, se você pensar sobre a corda de leitura que mostrei antes, se você sentir que a maioria dos alunos em seu município está enfrentando dificuldades na parte mecânica da leitura, e você tem menos alunos que enfrentam problemas com a parte da linguagem, isso pode orientar a escolha por alguns tipos de rastreadores de triagens em vez de outros. Então, você tem tempo para fazer a triagem em 45 minutos? Ou você deseja fazer a triagem em 20 minutos? Acho que isso é um fator importante. Além disso, você tem um número suficiente de pessoas para fazer a triagem? Como a triagem é administrada? É administrada por um grupo ou individualmente? E os dados sobre a alfabetização em seu município? Então, você tem alguém que possa interpretar os resultados facilmente e também implementá-los por meio de uma resposta baseada em evidências?
Ou você precisa de uma ferramenta que te dá a resposta na hora, daquelas que acendem uma luz vermelha ou verde ou qualquer outra coisa, para te dizer quais crianças estão em risco e quais não? Além disso, existem muitos alunos envolvidos que ainda estão aprendendo o inglês. Então, há muitos desses exemplos ou fatores que você deve ter em mente ao selecionar um método de triagem. E o Centro Nacional para Melhorar a Alfabetização é também um recurso muito bom. E eles também têm alguns guias que podem informar esse tipo de decisão. Portanto, é importante ter em mente que só porque o município vizinho está usando um tipo de triagem, não significa que ele seja o tipo mais adequado para o seu município. Porque sua população, seus dados sobre alfabetização, seu quadro de pessoal, os seus recursos e etc., podem ser diferentes. Obrigada pela resposta. E com base nela, você poderia compartilhar conosco um pouco mais sobre a triagem precoce? Parece que nós temos algumas pessoas na audiência que já estão um pouco mais familiarizadas com eles. Sim, claro. Eu não coloquei aqui porque existe um conflito de interesses que eu preciso mencionar aqui, certo? Porque é uma empresa da qual eu sou sócia fundadora. Portanto, o sistema que envolve o início do processo de alfabetização, basicamente é um sistema de triagem que nós desenvolvemos nos últimos 4 anos. E é um jogo que as crianças podem jogar no tablet. Atualmente está em iPad, mas estamos trabalhando para colocá-lo em um Chromebook e no formato de webpage. E você pode simplesmente usá-lo com um grupo de crianças ou uma criança, dependendo de quantas telas você tiver, para que elas joguem o jogo e a partir daí é feita uma triagem automática de todos os fatores que mencionei hoje. Então, ele diz a você se seu filho está em risco de dislexia. E se a criança estiver em risco de dislexia, dentro do sistema de avaliação MTSS, onde temos um ponto de corte mais rigoroso para risco de dislexia, neste caso seria de 40 dentro do sistema de MTTS. E também temos uma plataforma que informa o que você pode fazer a partir dessa triagem. Então, tem alguns vídeos e muitos recursos que dizem para essa criança ou para esse grupo de crianças, eu posso fazer isso ou aquilo. E é relativamente curto, porque foi desenvolvido em colaboração com o Yakov Petcher, do Centro de Pesquisa em Leitura da Flórida. O sistema de triagem está agora em uso em um conjunto de programas piloto, incluindo escolas públicas de Los Angeles, bem como algumas escolas na área de Boston. Quem estiver interessado em usá-lo deve acessar o site da Early Bird Education e dar uma olhada. Porém, por causa da pandemia de Covid-19, nós tivemos que adiar os nossos estudos de validação. Então, o motivo pelo qual ele ainda não está disponível no site de alfabetização em massa é porque ainda estamos trabalhando para analisar se nós alcançamos um nível mínimo de confiabilidade e validade. Eu concordo que esses requisitos mínimos sejam necessários para que possamos disponibilizar ao público em geral. Mas estamos confiantes de que iremos fazê-lo em breve. E muito em breve nós estaremos lá também no site. Muito obrigada por isso. E já que você mencionou confiabilidade e validade, algumas perguntas aqui sobre triagem de alunos que ainda estão em processo de aprendizagem do inglês. E a triagem também de alunos que são bilíngues emergentes, estão realmente sendo instruídos em um idioma duplo ou em um ambiente escolar bilíngue. Existem considerações especiais para a triagem desses alunos? Sim, muito obrigada por essa pergunta. É muito bom saber que temos outras pessoas que também estão interessadas nesse assunto dentro desse grupo de webinar. É importante que saibamos que os alunos que estão aprendendo inglês correm maior risco de desenvolver problemas de leitura, ou também de serem identificados tardiamente. Porque sempre temos que relativizar tudo o que a criança precisa aprender antes dela aprender o inglês. Mas nós também sabemos que as notas de corte são as mesmas, então você tem o mesmo software para avaliar o grau de deficiência de leitura e dislexia em alunos de língua inglesa e alunos bilíngues. Você deve se certificar de que está incluindo os indicadores certos e que existem algumas maneiras de fazer isso. Por exemplo, você pode usar como indicador a repetição de palavras, que pode ser feito facilmente por um aluno de inglês.
Consciência fonológica, se você dá as instruções da língua materna, também pode ser feito facilmente, se a fonologia é semelhante à língua materna. Existem cada vez mais abordagens novas para se fazer isso, mas é muito importante que você não ignore essas crianças, porque elas correm um risco maior de desenvolver problemas de leitura. Muito obrigada. Também tem uma pergunta sobre o ambiente de instrução ou intervenção para crianças que foram identificadas como tendo dislexia. A questão foi formulada em torno de um ambiente restritivo. A pessoa sugere que um ambiente restritivo que mantém uma criança com dislexia numa sala de aula de educação geral pode realmente impedi-la de receber a intervenção especializada que ela precisa no momento oportuno. Então, você pode falar um pouco mais sobre o que queremos fazer para a intervenção, se formos capazes de identificar as crianças mais cedo? Sim. Então, eu acho que todo o campo de estudo tem sido movido em direção à ideia de que hoje nós temos currículos de educação realmente bons e educadores muito bem treinados no que diz respeito à identificação e ao ensino dos componentes necessariamente iniciais da leitura. E uma vez que nós temos hoje currículos baseados em evidências aprovados em todas as salas de aula de leitura inicial, isso definitivamente nos ajuda a termos uma resposta geral ao processo de triagem. No entanto, algumas dessas crianças definitivamente precisarão de mais coisas boas, e então você pode fazer uso do sistema de níveis diferentes. Em termos de oferecer um alicerce geral, eu acho que o método de alfabetização em massa faz um ótimo trabalho. É muito importante que você tenha em sua sala de aula esse currículo de leitura inicial forte, que é baseado em evidências, para que isso possa servir como uma espécie de alicerce geral. Então, você pode ter esses pequenos grupos de alunos, ou até mesmo uma criança, caso ela apresente um risco grave, o que você pode colocar no nível 3 imediatamente. Você não precisa esperar várias semanas antes de você mover a criança para um nível 3, caso ela apresente todos os fatores de risco combinados e tiver em uma situação de risco intensivo. Eu acho que isso é muito importante e vai exigir muito desenvolvimento profissional. Isso é simplesmente porque sabemos muito mais sobre leitura e como ensinar a ler hoje do que sabíamos há 30 anos ou 25 anos atrás. E por isso é importante que os sinais de leitura sejam implementados de forma correta nas salas de aula. Muito obrigada. O seu tempo foi excelente. Porque nós chegamos exatamente no limite do nosso tempo. Tivemos muitas outras perguntas maravilhosas que nós sentimos muito por não ter tido tempo de fazê-las. Mas nós agradecemos muito por você ter podido nos responder algumas. Sim, você pode me mandar todas as perguntas por e-mail. É o gablab@hgse.gov.edu. Eu vou deixar aqui no chat. Embora não vamos ter como respondê-las imediatamente, amanhã ou depois, eu terei o maior prazer em respondê-las. Muito obrigada, doutora Gabi. Donna também está postando no chat um questionário breve. Então, se você está assistindo esse webinar e puder clicar no link para responder ao nosso questionário, nós agradecemos. E ela também vai pôr informação sobre a nossa próxima série de webinars. Agora eu peço para que todos vocês deem uma salva de palmas para a doutora Gabi. Muito obrigada. Todos nós agradecemos, não só pelo seu tempo, mas também por todas as orientações e todo o apoio que você tem nos dado para que nós possamos trabalhar com a alfabetização em massa. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos vocês que reservaram um tempo de suas agendas corridas para estar conosco aqui hoje. Nós esperamos poder colaborar com todos vocês em um futuro próximo.
Bem, pessoal, então, o nosso muito obrigado à professora Nadine, né, que deu aí a autorização para que a gente pudesse traduzir e disseminar essa palestra para vocês aqui, pesquisadoras, professoras, professores e gestores escolares brasileiros, né? Foi uma palestra bem interessante aí sobre um tema tabu no Brasil, né? Muitas vezes não se tem coragem de falar sobre avaliação precoce ou screening, né, como eles chamam lá nos Estados Unidos, né, ou como diagnose. É até difícil traduzir essa temática aí para a gente, mas eu queria mais uma vez agradecer aqui a doutora Nadine por ter liberado essa palestra. Eu tenho uma série de comentários aí que vocês fizeram, e vamos então para eles, né? Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter aí o sorteio do livro A Professora, né? E agora temos o livro mesmo aqui com a gente, ó. Chegou um dos primeiros que saiu da gráfica, até tirei uma foto dele no final de semana e postei aí nas redes sociais. Mas vamos então para os comentários aí de vocês, né? Eu vi que vários de vocês aí comentaram sobre essa questão de dislexia, não dislexia, vou chegar lá, mas eu acho que vale a pena a gente ir ponto a ponto aqui, que eu registrei da nossa conversa com ela, para a gente ir comentando, né? Então, Valdejane disse, mudança do estágio de aprender a ler para o estágio de ler para aprender. Né? Não é a primeira vez que a gente escuta isso aqui no Saber, né? Eu acho que é a segunda ou a terceira. Se não me engano, Sandra Pugliese falou sobre isso, né, lá na nossa primeira live, né, que foi numa terça-feira, três semanas atrás. Acho que Renan Sargiani também falou isso na semana passada aqui para a gente, né? Então a gente precisa fortalecer esse processo de aprendizado da leitura para que a criança possa, a partir daí, com a leitura, aprender qualquer coisa que ela queira aprender academicamente, e na vida dela foi uma boa lembrança aí de Valdejane. E aí a professora Marili fez várias colocações aqui, várias perguntas, né? Então, quais os elementos o professor deve considerar para identificar uma criança no processo de alfabetização, que tem ou não dislexia, né? Se o professor deve fazer a triagem, né, para saber se uma criança tem dislexia, como o professor faz isso, quantas questões devem ser consideradas na triagem, né? E aí a gente tem uma emenda, né, de Marta Suliane. Ela perguntou, e na educação infantil, né, como fazer essa triagem, qual a intervenção, enfim. E aí a gente vê, né, justamente o foco, né, dessa palestra da professora Nadine, né, foi sobre triagem, né? Ela tem várias outras palestras sobre dislexia especificamente, enfim, a gente não conseguiu acesso às outras palestras, a gente conseguiu acesso a essa, por isso que foi essa que veio aqui para vocês hoje. Mas eu acho que foi uma boa introdução ao tema, por quê? Primeiro, né, que dislexia não é uma coisa que só se deve pensar nela ou se preocupar com ela lá no primeiro, no segundo, no terceiro ano do fundamental. Né? A gente deve estar sempre preocupados com potenciais fatores de risco para a dislexia, que foi uma das falas mais enfáticas aí da doutora Nadine. Né? E como é que a gente faz isso? Né? Acompanhando as crianças desde muito pequenas. Né? Então, essa triagem que ela tanto falou, ela não estava falando de triagem no primeiro, no segundo ano, né? Ela estava falando de triagem na pré-escola, na educação infantil. Né? As crianças ali de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E por que fazer triagem com crianças tão pequenas? Né? E que muita gente aqui no Brasil tem ojeriza, tem horror à triagem, à diagnose, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Por que fazer? Né? Porque a gente precisa descobrir certas situações antes para poder prevenir que aquilo se torne um problema muito grande. Isso, Nadine deu até um exemplo, né, que foi o exemplo do teste de colesterol. Né? Se você tem um teste de colesterol alto, você é jovem, tem um risco muito grande aí de você ter uma doença cardíaca. Então, você precisa fazer algo com aquilo. Você vai ter que fazer exercício, vai ter que mudar a sua alimentação, enfim, alguma coisa você deve fazer para reduzir aquele risco lá. E a gente faz triagem com crianças desde que a criança nasce. Né? Não sei se vocês lembram, mas existe uma coisa chamada o teste do pezinho, o teste da orelhinha. Né? Quantos exames de triagem a criança faz aí, deveria fazer, né, mensalmente? Né? No começo, quando a criança é pequenininha, faz, às vezes,
várias vezes, né, mensalmente, faz triagem com o médico aplicando um procedimento, um checklist, né, faz exames laboratoriais em outros casos. Então, assim, triagem não é nada de outro mundo, né, e é uma ferramenta que é usada muito na área de saúde, né, que é pouco usada na área de educação, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, né, por isso que ela estava falando sobre isso lá, né, só que aqui menos ainda, e que não tem uma triagem bem feita, não causa malefícios para uma criança. Né? É isso que a gente precisa entender, e que uma triagem estruturada ela pode e deve ser feita desde a educação infantil. A triagem serve para a gente pensar na prevenção, que foi justamente o argumento inicial dela, né? A gente precisa mudar a nossa cabeça de um tratamento posterior ao problema, né? Ou seja, a remediação das dificuldades de leitura e escrita ou das questões da dislexia, para a prevenção dessas dificuldades. E que com a prevenção, vários estudos experimentais de vários países mostraram que quando a gente trata essas situações, né, e quando a gente previne com estimulação adequada, as crianças têm muito mais sucesso do que aquelas que não tiveram acesso a essa prevenção. Então, esse foi a tônica dessa conversa dela, né, e, enfim, com o pessoal que estava nesse webinário também, né. Marilei colocou uma pergunta aqui, né? Quais suporte podemos dar para um estudante de 4º ano que apresenta características de dislexia, mas não possui laudo, né? Talvez a primeira coisa seja conseguir uma avaliação neuropsicológica para ele, né? Para ver se realmente tem laudo ou não. Então, esse pode ser uma primeira saída aí. E depois identificar quais são as dificuldades específicas, né? Como Marilei não colocou, a gente precisaria ter essa identificação mais específica, e as triagens, né, podem servir para isso, só que bem antes, né? 4º ano já está, o problema já explodiu, né? E o que mais que a gente tem aqui, ó? Maria mencionou, né? Talvez o treino da leitura oral, né? Leitura oral é boa, né? Ajuda o desenvolvimento da fluência, né? Da prosódia, como a gente viu aí em algumas palestras aqui do Saber. E lembrando também que a gente tem, né, a leitura silenciosa. Né? Não esqueça a leitura silenciosa, ela é tão ou mais importante para a fluência quanto a leitura oral. Né? Então, faça a leitura oral e também faça a leitura silenciosa. Dê tempo para as crianças leiam, que elas possam ler silenciosamente e depois interagir sobre um texto, por exemplo. Seja um texto pequeno, no comecinho, seja um texto maior, para os que já estão mais avançados. Né? Porque, pronto, Meridiana fez uma provocação, por que os especialistas retardam tanto esses diagnósticos, né, ou essas triagens, né, que foi a palavra que foi usada aí na palestra, né? Acho que aí tem questões de preconceito, tem questões de desconhecimento aí. Na verdade, os especialistas, eu acho que são as pessoas que falam, né, sobre a educação e não conhecem as evidências, né? Acho que foi esse especialista que Meridiana estava se referindo, né? Os pseudo-entendidos da educação. Mas quando você vai falar, por exemplo, né, com um neurologista infantil, né, geralmente esse neurologista infantil que está atualizado, ele sabe que esse tipo de triagem é benéfica, né, para as crianças. O que lá em Massachusetts elas estão fazendo, né, tentando universalizar essas triagens, né, para que todas as crianças pequenininhas ali na pré-escola, na educação infantil, possam passar não só por uma, mas por várias triagens, né? Talvez uma por ano, uma por semestre, enfim. E ela até comentou sobre isso. Né? Então, elas estão buscando ferramentas e formas de massificar a triagem. Até o título, né, da palestra em inglês é isso, né? Triagem massificada, enfim. Então, é muito nessa linha. Né? E aí a gente precisa, então, ter um pouco mais de atenção para essa situação, principalmente na educação infantil, e deixar um pouquinho esses preconceitos de lado, né, que muita gente, infelizmente, tem aqui no Brasil. Adriano colocou, a condição social das crianças é desesperante. Várias aguardam em filas de avaliações clínicas especializadas por anos. Entram e saem do sistema educacional e de saúde também, né,
sem essas avaliações, é verdade. E isso é um tema que merece, né, um trabalho, e é um assunto que merece protesto, né? Isso é um bom tema para se fazer um protesto, para se fazer uma divulgação de um problema, né? Para se buscar a solução, porque realmente a gente não pode ter uma criança que fica aí aguardando anos para fazer uma simples diagnose ou uma triagem, nesse caso aí, né? E aí, Meridiana trouxe um comentário aqui que eu acho que é importante para a gente, né? Meridiana colocou: nós, professores, podemos fazer uma triagem sem um diagnóstico de um profissional? Sim. Né? A ideia da triagem é que ela possa ser feita por uma educadora, ou usando uma ferramenta tradicional, sei lá, um questionário, um teste padronizado, ou utilizando uma ferramenta mais lúdica, mais digital, enfim, até a professora Nadine comentou, né, sobre os jogos que eles estão fazendo lá em Harvard para ajudar nisso. Né? Então, essa triagem, né, a ideia da triagem é que ela é uma coleta inicial de informações de vários tipos, né, que foi uma das coisas que foi comentada. Não adianta triar só a consciência fonológica, não adianta triar só conhecimento sobre letras, o reconhecimento de letras, apresentar uma letra e perguntar qual é a letra. Precisamos ter uma triagem abrangente, porque se você tria uma única habilidade, pode ser que a criança tenha aquela habilidade ok naquele momento, mas não tenha nenhuma das outras, e aí você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu vou chegar lá já, mas eu lembro que tiveram algumas perguntas aí sobre quais os instrumentos de triagem que a gente pode usar. Mas só voltando a essa questão aí da Meridiana, né, a ideia é justamente que triagem seja feita na escola, e aí, dependendo do resultado da triagem, pode ser necessário encaminhar a criança também para um neuro, um psicólogo, enfim. E aí tem vários caminhos depois para isso, né? Ou não, ou parte das crianças vai precisar de uma estimulação diferenciada dentro da escola, mas que se a gente fizer essa estimulação diferenciada, ela vai conseguir avançar. E essa é uma das saídas, né, de um processo de triagem bem estruturado. Valdejane colocou: a formação continuada, quando sejam abordados a importância da avaliação e monitoramento do avanço das crianças, assim como a parceria entre a escola e os familiares, é essencial. Concordo, Valdejane. Inclusive, a gente vai ter aqui várias palestras, acho que 2 ou 3, sobre como criar parcerias, né, com as famílias e a comunidade. Então, talvez uma das respostas que a gente possa ter aí para acelerar esses diagnósticos, né, coisas desse tipo, seja através de parcerias. Então, vamos ter a professora Yolanda Abel, que vai falar sobre isso, né, a relação da professora e da escola com a família, e a professora Joyce, lá da Hopkins, também vai falar sobre parcerias escolas, professoras, famílias e a comunidade em que a escola está inserida. E Marili colocou: esse material existe em triagem. Até quando a gente foi fazer a tradução dessa palestra, né, eu até fiquei em dúvida se não valia a pena cortar aquele final ali, onde elas mostram o site delas e tal, porque o site está todo em inglês, é muito contextualizado lá para elas, mas eu achei que valia a pena a gente manter aquela parte ali, muito mais para vocês conhecerem como lá eles estão tentando, né, e estão criando ferramentas e disponibilizando, enfim, seja abertamente, como é o site, mas também, às vezes, comercialmente, né, como são os jogos lá da doutora Nadine, para que isso seja bem difundido, enfim, que isso seja bem trabalhado. Né? A gente tem aqui no Brasil, a gente não pode pegar esses diagnósticos de lá e usar aqui, porque existem várias situações aí, né? Então, primeiro que os diagnósticos, as triagens de lá, né, os instrumentos de triagem estão todos em inglês. Né? Então, tem a questão do idioma, né? E quando a gente vai traduzir um instrumento, né, de avaliação de um idioma para o outro, tem a tradução pura de um idioma, mas também tem a tradução cultural, né? E a gente fez na Escribo algumas localizações, a gente chama isso de localização, né, que é uma tradução e um ajuste para a cultura de onde aquilo vai ser usado. A gente fez uma de português para inglês, né, e outra de português para espanhol, e agora está sendo feita uma do inglês para o indonésio, né, que é os jogos, a gente está indo para a Indonésia, estou chegando lá agora, inclusive. Então, a gente fez esses processos, né, e aí, cada processo desse, né, envolve um trabalho grande, né, que é, primeiro, entender como
o instrumento de triagem foi construído, né? Qual é a lógica daquelas perguntas? Então, por exemplo, se for uma avaliação de consciência fonológica, é uma avaliação de consciência de rimas, né? Beleza, você pode ter várias estruturas de palavras que rimam, né? Você pode trabalhar primeiro, talvez, palavras com 2 sílabas e a última rimando. Você pode trabalhar palavras com 3 sílabas, com 4 sílabas. Então, o tamanho dos itens, né, dificulta mais ou menos o desenvolvimento daquela atividade, daquela triagem pela criança, né? Então, você tem que entender como aquele instrumento foi criado para tentar construir um instrumento que seja mais ou menos equivalente em termos de desafio, que seja adaptado linguisticamente, né, para o outro idioma e que seja culturalmente adaptado para a realidade daquelas crianças, né? Então, essas variáveis todas fazem com que o desenvolvimento de um instrumento avaliativo ou uma tradução, entre aspas, ou localização, como a gente chama, de um instrumento de diagnóstico ou de triagem, seja um processo trabalhoso, né, que precisa de muito cuidado e depois precisa de teste, né? Você não pode simplesmente traduzir, localizar, adaptar e achar que está tudo bem, né? Você tem que ir para campo, aplicar o instrumento com as crianças, observar as crianças, observar as reações deles, depois processar aquilo tudo estatisticamente, ver o que aconteceu, ver se os itens realmente estão discriminando, né, separando as crianças pelas que têm mais ou menos aquelas habilidades, enfim. Então, é um trabalho grande fazer isso. A gente fez algumas vezes esse trabalho, mas, assim, então, realmente não dá para a gente simplesmente pegar aquele site delas lá, trazer aqui para o Brasil e traduzir tudo, pegar as palavras e sair traduzindo, não funciona, né? Mas eu achei que valia a pena para vocês conhecerem, né, esse esforço que elas têm lá. E aí a gente tem alguns outros recursos aqui no Brasil. Eu vou colocar amanhã na página lá do Saber, né, dessa palestra, o link para 2 livros que têm instrumentos de avaliação neuropsicológica, né? São instrumentos, alguns deles, que podem ser aplicados por professoras. Então, vocês vão ver lá, tem toda a instrução de aplicação, tem o teste de consciência fonológica por produção oral, tem o teste de vocabulário, acho que também tem o teste de vocabulário, também está nesse livro. Tem o teste, tem também um outro que acho que não está nesse livro, quer dizer, está para fundamental, que é o teste de leitura e de escrita. Tem um teste de leitura e escrita de palavras para a educação infantil, que a gente já usou diversas vezes. Então, existem alguns instrumentos no Brasil que foram construídos ou adaptados de fora e foram testados e validados já pelo pessoal da psicologia cognitiva, pelo pessoal de fono também, que são instrumentos muito bons. Então, vocês podem buscar esses instrumentos, é uma forma de tentar implementar um processo de triagem, ou podem também buscar alguns instrumentos mais digitais, enfim, aí praticamente para a educação infantil, os únicos instrumentos validados que tem aqui no Brasil digitais são os jogos da Scribo, e talvez tenha algum outro aí que a gente não conheça ainda. Se alguém conhecer, até indica que é até bom que tenha mais do que do que só os nossos. Então, assim, digital não conheço muito, mas tem esses, né, esses instrumentos mais do pessoal de neuropsicologia, e tem também um portal de diagnósticos para ensino fundamental do Ministério da Educação, que eles até deram uma guaribada ultimamente, né, melhoraram, aumentaram o acervo e tal. A gente está até fazendo um estudo desses sistemas de diagnóstico. Quem fez foi um pessoal da UFMG, se não me engano, construiu os diagnósticos para eles. E pelo que eu vi, assim, eu não entrei em muita profundidade ainda, mas eu já dei uma boa olhada nos de primeiro e segundo ano. Né, são diagnósticos minimamente bem estruturados, então acho que dá para usar sem problemas. E tem, inclusive, um de fluência leitora, né? Então, pode ser também um local, um repositório para procurar esses instrumentos de triagem. Eu vou colocar isso tudo na manhã, esses 3 links aí no site da palestra, para que vocês possam acessar. Deixa eu ver mais aqui o que é que vocês comentaram. Teve muitas perguntas, né, sobre isso, né? Valquíria, Márcia perguntou também sobre isso, Marili. Então, eu tentei fazer uma resposta só para todas vocês. Hilda colocou: Deus abençoe a todos os envolvidos, cada dia do congresso eu me surpreendo mais. Valeu, Hilda.
E o Deus abençoe a todos da Escribo, né, que ajudaram a montar isso. Na verdade, eu fiz muito menos do que eles, no final das contas, né? Então, assim, Danilo, Max, Pedro, Edrey, Vanessa, Emília, Rayane, que nem está mais com a gente, infelizmente, mas continua com a gente como parceria, né? Então, muita gente participou aí, fora os nossos dubladores, né, que foram alguns dubladores, uma dubladora também era a Rayane, né? E, enfim, então foi muita gente aí para conseguir fazer isso, e também nossos parceiros de fora que liberaram as palestras, né? E aí Marili colocou até um desabafo, né? É lamentável que o tema tão relevante não traga ideias mais claras e significativas que ajudem os professores a agir de forma efetiva para ajudar uma criança com dislexia. Aí, Marili, não foi o objetivo dela nessa conversa, né? Falar sobre dislexia especificamente, né? O objetivo delas foi falar sobre como, né, ou a importância de fazer uma triagem, digamos assim, mais bem feita e mais precoce, né, antes, né, para as crianças menores. Mas, se você der uma googlada pelo nome da Nadine, você vai encontrar algumas palestras em inglês dela sobre isso, né? Quem sabe no próximo ano a gente consiga uma palestra dessa temática. Porque essas palestras, minha gente, é difícil conseguir, porque envolvem muita coisa, né? Então, às vezes envolve pedir autorização para a universidade do pesquisador, às vezes envolve pedir autorização às outras pessoas que aparecem, né? Às vezes envolve pedir autorização para outras entidades que patrocinaram as palestras. É confuso, é difícil esse negócio. Então, a gente tentou o máximo possível, mas a de dislexia a gente ainda vai ficar devendo. E deixa eu ver mais aqui o que é que vocês comentaram. Isso, Kátia colocou, é isso mesmo. Né? Com a triagem que os professores terão como identificar as possíveis dificuldades, né? E uma coisa importante para a gente lembrar aí em relação à triagem, né, e as dificuldades é que a gente tem fatores contributivos, né, além da própria criança, né? Então, quando a gente viu o professor Nadine falando sobre triagem, ela falou, ó, se a criança tem um familiar que tem problema com substâncias ilícitas, com drogas, isso é um fator contributivo. Se a criança tem, enfim... Então, esses fatores contributivos, né, a professora às vezes sabe, e eles são fatores de mais atenção ainda. Mas a gente está falando de triagens, e ela foi explícita até dizer isso, né, que os melhores instrumentos de triagem são instrumentos de triagem de interação com a criança, né? Não é conversar com o adulto e fazer perguntas sobre a criança, é interagir com a criança diretamente, né? Seja numa conversa, ou seja no jogo digital, enfim. E o jogo tem tudo a ver com a nossa conversa de amanhã. Então, amanhã a gente vai falar sobre jogos. Deixa eu ver aqui mais os comentários de vocês. Pessoal, André Valdecina perguntando sobre modelos dessas triagens. Vou botar alguns links lá para vocês. Adriane, né, Maia, colocou muito importante essa questão, Américo. Esse momento pós-pandêmico, né, a gente está... As dificuldades de aprendizagem estão explícitas, né, que às vezes ficavam meio opacas ali, meio disfarçadas. E isso, realmente, eu acho que vai ser um dos poucos ganhos que a gente vai ter, né, com a pandemia para a educação, né? Tem um ganho aí da adaptação do uso da tecnologia pelas equipes das escolas, que realmente isso aconteceu em muitas escolas. E mais um dos outros ganhos que a gente vai ter é que a gente agora tem uma visualização melhor, né, ou mais clara, de que existem muitas dificuldades de aprendizagem, muitas desigualdades de aprendizagem, mesmo dentro de uma mesma turma ou de uma mesma escola, e isso ficou realmente bem mais aparente agora. Solange colocou, dislexia não é uma doença, né? Quem tem dislexia será para a vida toda, não existe medicação, só mesmo acompanhamento, né? Psicólogo, fono, psicopedagoga e tal. É uma condição, né, neurológica. Existe até assim, um grande debate aí entre os neurocientistas sobre exatamente o que é que caracteriza ou não dislexia, enfim, mas esse debate a gente tem que trazer especialistas sobre isso para conversar com vocês, né? Mas o que se viu, né, é que dentro dessa questão, quanto antes você começa a fazer uma estimulação mais ajustada para a necessidade daquela criança, ela vai responder melhor, né? E por isso que é importante
as triagens. Antônio perguntou como é que faz o certificado da palestra. Quando a gente terminar essa conversa aqui, Antônio, a gente vai chegar nesse assunto já já. Eu vou mostrar passo a passo como é que faz para ter a presença, os certificados e tudo mais. Adriano colocou, precisamos ficar sempre atentos, nossas crianças merecem. É isso aí. Valeu, Marta. O que mais aqui? Maria de Luz colocou, acho fundamental essas triagens, preciso aprender mais. Valdejan disse que vai ser bom essa palestra aí entre parcerias, né, de professores, famílias, escolas e comunidades. Aí Valdeci colocou, aplica-se a triagem, né, detecta-se as dificuldades, né, e aí, vamos trabalhar as dificuldades com métodos baseados em evidências. É isso. Né? Quando a gente vai pensar, né, em resposta à intervenção, né, isso é um negócio que tem em alguns países, e aqui no Brasil tem muito pouco. Né? Então, geralmente se faz triagens, né? E a partir de uma triagem saem algumas ações. Né? Então, uma ação pode ser, não, essa criança precisa realmente ir para um especialista bem específico. Aí vai para um neuropsicólogo, enfim, aí, tá, esse é um caminho. Outro caminho é, não, essa criança, ela, dentro da própria sala, ela pode receber alguns estímulos diferenciados e ela vai conseguir. Né? Então, essa professora daquela criança vai saber que ela precisa usar aquelas ferramentas ali para trabalhar com aquela criança, enfim. Aí tem um ferramental de resposta à intervenção, né, que vai ser trabalhado. Então, esse é um outro caminho, né, uma criança que vai ser trabalhada pela própria professora. E aí tem outros níveis, né, de intervenção. Né? Tem uma intervenção de segundo nível, né, que geralmente é essa, que é, às vezes, feita dentro e fora da sala de aula, e tem intervenção de terceiro nível. Então, quando eles trabalham isso nesses níveis, eles vão tendo profissionais diferentes que vão sendo agregados para trabalhar com a criança. Né? Então, uma intervenção de terceiro nível provavelmente vai ser uma intervenção de tutoria, né, com uma pessoa, com uma criança, né, ou duas ou três, de pequeno grupo. Né? Vai ser um negócio fora do ambiente da sala de aula, vai ser no contraturno, né, num outro horário. Né? Então, aquela criança ela vai continuar dentro da turma e vai ter esse plus fora da turma também. Então, esses níveis de resposta à diagnose, né, ou à triagem, né, vão variar dependendo da necessidade das nossas crianças. Aqui no Brasil, a gente, Deus queira, consiga ter isso um dia. Né? Hoje a gente tem isso em poucos lugares, né? E acho que não tem nem tantos níveis. Talvez tenha o basicão e um nível. Né? Vocês até podem comentar aí como é que é na cidade de vocês, se tem algo assim. Mas o problema é que, geralmente, a gente está falando de quê? De programas de, entre aspas, remediação. Né? Ou, entre aspas, tem até um programa que tem um nome bem famoso, né? Aceleração, enfim. Mas são programas que estão tentando resolver o problema depois que o problema já aconteceu. Né? E a abordagem que ela propõe para a gente, e que é uma abordagem que as evidências do mundo todo mostram que dá mais resultado, é a gente ser proativo, né? E tentar não deixar esses problemas se manifestarem com uma intensidade tão grande depois. Mas, Valdeci, você está certa, né? Toda a resposta à intervenção deve ser feita com base nas práticas mais eficazes, né? Que as evidências mostram isso para a gente. Valeu, Rita. Valeu, Leidiane. Valeu, Analice. Valeu, Bernadette. Vera também. A Eliana colocou, cada palestra são insights maravilhosos, mas infelizmente não consegui fazer minha frequência. Eliana, vou mostrar para você já já. Fique com a gente. Valquíria disse que gostou também. Iranice lembrou, né, que o meio em que a criança vive realmente pode contribuir positivamente ou negativamente. O que a gente tem que garantir é que o nosso meio, né, o meio dentro da escola, seja o mais positivo possível, já que a gente não tem controle do meio externo à escola, né? A família, no caso. Márcia disse, Américo, você ficou de colocar os links na palestra passada. Eu acho que a gente já colocou, viu? Mas, se não tiver colocado, manda um zap para a gente sobre qual palestra você acha que faltou um link, que a gente dá uma olhada. Eu estou passando, sempre que tem algum link assim, estou passando para a equipe no outro dia de manhã, para eles já colocarem.
Olha, Lu colocou, ó, tive uma aluna de primeiro ano que foi diagnosticada com dislexia e que já havia sido reprovada por 2 anos no primeiro ano do fundamental em uma escola particular. Muito triste esse descaso. Eu acho que aí tem Lu trouxe para a gente um ponto, né, muito importante, né, e que a gente tem escolas, né, que, enfim, realmente é muito triste mesmo, ainda acreditam que a criança aprende na hora dela e que vai chegar uma hora que a criança vai dar um estalo mágico, assim, e ela vai conseguir aprender a ler, escrever, né? Então, é uma filosofia, né, que leva aos nossos pré-pandemia 50% de crianças não se alfabetizando, né? Nunca, na verdade. Então, agora na pandemia, esse número está em 90%, 80%, enfim. Então, a gente não pode esperar o dia mágico que a criança vai acordar lendo, escrevendo. Esse dia mágico não existe, né? Se a criança não está aprendendo um tijolinho ali todos os dias e construindo um caminhozinho dela, ela nunca vai chegar e vai construir uma casa, ou ela nunca vai chegar naquele topo daquela montanha que ela está tendo que escalar, né? Então, a gente realmente não pode deixar problemas de aprendizagem ficarem acumulados como bola de neve, na esperança de que essa criança vai ter o estalo, a mágica, enfim, a magia vai acontecer em algum momento, né? Isso não acontece. E aí, o antídoto para isso, né, para a gente não deixar essa coisa se acumular, né, um dos antídotos é a instrução explícita com base em evidências, né? Vocês já escutaram isso, não sei quantas vezes aqui, vocês escutaram isso em alfabetização, vocês escutaram isso em matemática, né? Instrução explícita baseada em evidências, né? Não é só Américo que diz isso, né? São muitas evidências que mostram que isso dá mais resultado do que outras abordagens. Olha, o Solange colocou, eu também tive, ó, alunos com dislexia, graças a Deus eu detectei logo, chamei a família, orientei e deu tudo certo. Ótimo. Olha aí, ó, Solange conseguiu perceber e agir rapidamente. E é isso que a gente precisa fazer, seja com um instrumento de triagem super complexo, ou um instrumento de triagem digital, ou com um instrumento de triagem observacional, né? Nosso professor e professora, e uma intervenção rápida, né? Uma ação rápida. Malu diz que a Escribo é uma luz. Muitas vezes os cursos não trazem tudo o que precisamos. Valeu, Malu. Bem, pessoal, então acho que a gente esgotou aqui os nossos comentários de hoje, né? Eu queria mais uma vez agradecer a professora Nadine, né, e a equipe da Escribo que fez essa tradução. É difícil, né, traduzir e dublar essas palestras, né, porque tem muitos termos técnicos, então deu um trabalhão por conta disso, né? A gente até teve vários tradutores simultâneos que desistiam do projeto à medida que a gente ia passando as palestras para eles traduzirem. Então, várias dessas palestras a gente teve que traduzir a gente mesmo, porque ninguém tinha coragem de fazer, ou não queria gastar o tempo necessário para fazer uma tradução dessa. Então, assim, obrigado Danilo e a equipe toda que fez essa tradução. E agora, né, parece que chegou um último comentário aí. Tive a curiosidade de saber mais e mais sobre dislexia, pois queriam reprovar minha filha. Então, mesmo sem ter pedagogia na época, decidi investigar as dificuldades dela até chegar à dislexia. Alfabetizei. É isso aí. E estudar sempre é bom, né? E estudar sempre gera ganhos não planejados e não estimados por a gente. Quando a gente estuda, às vezes a gente aprende uma coisa hoje que a gente não percebe muito uso, mas que daqui a alguns anos, né, vai ser muito utilizado. Eu, quando fui fazer doutorado, eu não tinha como fazer doutorado em educação no Brasil, por várias razões, né? Eu gosto de tecnologia, o pessoal dos programas de pós-graduação não gostava de tecnologia naquela época, eu queria trabalhar com alfabetização e educação infantil, eu queria procurar estratégias mais preventivas, eu também sou empreendedor, então o pessoal também não gosta. Eu gosto também de números, né? Então, assim, não tinha como fazer doutorado no Brasil, porque o pessoal é muito qualitativo aqui, não gosta de números e tal, enfim. E aí, ou eu ia fazer doutorado de psicologia, ou eu ia ter que fazer doutorado fora. Eu disse, não, vou fazer doutorado fora. É bom porque tem outra experiência, enfim.
E aí, lá na Hopkins, né, não tinha um doutorado sobre alfabetização, né, mas era um doutorado bem legal do ponto de vista de que era um doutorado aplicado, né, a proposta que tinha lá, e eu achei muito boa. Mas eu paguei muitas disciplinas lá sobre educação online, né, e que lá nos Estados Unidos, na Europa e em alguns outros países, eles têm uma educação online na educação básica, né, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, eu paguei várias disciplinas sobre educação online, eu estudei aquilo, enfim, gostava, mas eu pensava, pô, isso nunca vai ser útil para mim, né? Nunca no Brasil vai se ter uma educação online na educação infantil ou no ensino fundamental, enfim. Mas, enfim, aí fiz aquelas disciplinas todas, né? E uma coisa que eu achava que nunca ia usar, 2 anos depois, a gente usou, né? Quando a gente fez, enfim, uma série de formações aí sobre ensino híbrido, educação online, no começo e no meio da pandemia. Então, assim, nunca deixe de estudar, porque o que você estuda hoje, né, não necessariamente vai ser usado hoje, mas pode ser usado amanhã e pode dar resultado para muitas crianças, né? Então, é isso aí. Você deu um depoimento aí, professora, muito bom para lembrar a gente disso. Então, Daniel deu uma sugestão aí, agregar um intérprete de Libras. A gente está querendo fazer isso, né? A gente ainda não conseguiu, mas isso está no nosso roadmap. Inclusive, Danilo está estudando Libras, mas ele é o cara que está puxando esse assunto aí, e esse, com certeza, está no checklist para as nossas melhorias para 2023, com certeza. Obrigado aí pela dica também. Então, vamos agora para o nosso sorteio de um livro A Professora, e daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês aqui todas as instruções para quem quer registrar a presença e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui o randômico, e daqui a 1 minuto eu já printo o... Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora. Olha aí, ó, a sorteada de hoje foi Valdeci. Eu agora fiquei em dúvida se Valdeci já ganhou ou não. Sinceramente, tá aqui na minha cabeça que Valdeci talvez já tenha ganho, mas pode ser que eu esteja errado. Então, eu coloquei aqui o print de Valdeci, né? Tá aqui registrado, Valdeci. Se você não ganhou ainda, então parabéns, você acabou de ganhar um exemplar do livro A Professora. Então, amanhã, quer dizer, agora, né, você já pode enviar aí para a gente uma mensagem, né, no nosso Zap. Eu estou vendo se eu acho aqui a surpresa que chegou, mas eu acho que eu não vou achar agora. Amanhã eu mostro a surpresa que você vai receber também, não tem problema não. Então, sua surpresa já está garantida e você receberá amanhã. Mas se ela já tiver ganho, né, amanhã a gente vai ver isso. Mas se ela já tiver ganho, não tem problema. Aí amanhã de noite eu sorteio 2. Pronto, amanhã é minha palestra, aí se ela já tiver ganho, eu já faço logo 2 sorteios amanhã de novo. Amanhã de noite, não tem problema nenhum. Não vai se estragar, não. Se ela já ganhou, pronto. Ela já vai receber logo, então não tem problema. Ela não vai precisar de 2 livros. Depois eu mando o audiobook para ela. Pronto. E aí esse livro eu faço um sorteio de novo dela. Caso ela... Olha, ela já ganhou. Fui sorteada na sexta-feira. Então eu vou fazer o sorteio de novo agora. Eu vou tirar seu nome aqui. Obrigado por avisar logo, Valdeci. Vou tirar aqui seu nome e vou fazer o sorteio de novo. Então, um minutinho aqui. Deixa eu rodar aqui de novo o nosso randômico. Espera aí.
Eliane Sarmento Moreira. Tá com a gente aí, Eliana? Eliana, desculpa, Eliana Sarmento. Muito bem, ó, parabéns. Você foi a sorteada de hoje. Pronto, a Eliana tá aí, ó. Olha, a Eliana acabou de ser sorteada. Foi sorteada até com uma mensagem lá em cima. Eu vi que chegou agora a mensagem dela. Pronto, então parabéns aí, Eliana. Mande um WhatsApp para a gente. Eu vou mandar aqui um print do celular da Escribo aqui embaixo. Ó, tá aqui agora. Tá aqui. 981024774, né? O DDD da gente é 81. Mande seu nome completo, seu endereço completo, para que a gente possa organizar aí o seu envio, né? Estou vendo aí sua comemoração, valeu. E agora, então, para quem não tem mais dúvidas sobre como registrar presença, para certificados, enfim, então vocês estão liberadas, boa noite e até amanhã. Lembre-se que se tiverem como acessar amanhã com 2 dispositivos, vai ser melhor ainda, né, que amanhã a gente vai ter um momento aí um pouco diferente, mas se não tiver, não tem problema, entra com um dispositivo só e a gente faz do mesmo jeito. Então, tenham uma ótima noite, até amanhã para vocês, e obrigado pela presença hoje. E agora vamos, né, para as dúvidas aí sobre a questão da presença. Vou avançar aqui a nossa tela, né, para a gente chegar lá. Então, lembrando, né, que o Saber ele é um evento que tem uma trilha gratuita e uma trilha paga, né, exclusiva para nossos professores. Então, aqui a gente está na trilha gratuita, a gente está tendo as palestras abertas, né? E essa trilha ela vai até o dia 8 de abril. Então, são 25 palestras e você pode assistir gratuitamente. Se você não precisa de certificado, fica aqui com a gente no YouTube, se inscreve no canal da Escribo, caso não esteja inscrito ainda. E se gostou da live de hoje, dê o seu like, né? Até esqueci de falar sobre isso. Mas, se você precisa do certificado, ou quer o certificado, é bom ter o certificado, você pode acessar o nosso site, escribo.com/cursos, né, que é esse que vou colocar aqui o endereço dele agora aqui para aparecer também aqui embaixo na tela. Um minutinho. Chego já lá. Pronto, tá aqui, ó. escribo.com/cursos. Né, quando você chega lá em escribo.com/cursos, você tem como digitar o seu login e a senha aqui em cima. Caso você ainda não seja cadastrado, né, você não vai ter como digitar login e senha, você vai se cadastrar aqui embaixo. Então, ou digita login e senha e acessar, ou vem aqui embaixo e criar uma conta. Quando você for criar sua conta, ele vai pedir seu nome completo, seu e-mail, vai pedir para você criar uma senha. Eu acho que talvez ele peça sua data de nascimento também, quer dizer, nem sei se pede. Enfim. E aí, quando você entrar pela primeira vez, né, você vai acessar a página, né, com o seu login e senha, e ele vai mostrar para você aqui, ó, o Saber, Simpósio de Aprendizado Baseado em Evidências e Referências. Você toca em cima do nome, e aqui embaixo ó, tem um botão que vai aparecer que é Inscreva-me. Essa é a parte aberta do evento, né? Então não tem senha para se inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever. A parte fechada vão ser vários minicursos que vão ser liberados depois do dia 8 de abril para os professores das escolas da Escribo, dos nossos parceiros e das prefeituras parceiras do evento. Então, tudo que você está vendo aqui até agora e até o dia 8 de abril, você pode participar oficialmente, ter seu certificado, acessando lá o site e se inscrevendo aqui embaixo. Quando você se inscrever, ótimo, ele vai levar você para a página do evento, onde vai ter todas as palestras prévias, várias foram comigo, e as palestras que a gente está tendo agora. Né? Então, você vai poder tocar em cima de uma delas, por exemplo, essa aqui foi a de Sandra Pugliese. E aí, quando você toca em cima da palestra, ele mostra, né, o vídeo da palestra. Você pode assistir de novo, se você quiser, quantas vezes quiser. Os slides, eles ficam aqui embaixo. Tem um link que aparece aqui embaixo também. Nesse caso de hoje, por exemplo, eu vou colocar uns links extras, né, então eles vão aparecer aqui embaixo também. E você, então, tem que registrar a sua presença nessa atividade. Né? Então, poxa, eu participei da de Sandra, assisti, quero registrar minha presença na de Sandra. Como é que eu faço? Eu vou aqui embaixo, ó, responder o questionário agora. E aí o questionário é uma pergunta, né? É justamente a avaliação. O conteúdo desta palestra vai ser útil para o seu trabalho na escola? Não vai ser útil, vai ser bem pouco útil, vai ser útil, vai ser muito útil. Você coloca a sua opinião sobre essa palestra específica
e aí vem aqui e finalizar. Marca o que você acha e finalizar. Lembrando que essas opiniões vão ser usadas para a gente fazer o próximo saber, né? Então, dê uma opinião real. Se não gostou, diga que não gostou. Se não foi útil, diga que não foi útil. Se vai ser útil, diga que vai ser útil. Finalizar. E aqui você faz um último procedimento, enviar tudo e terminar. Esse botão aqui de baixo. Quando você fizer isso, a gente vai salvar a sua resposta e vai computar a carga horária daquela palestra. O saber, como ele tem 25 palestras, né, foi um pedido das prefeituras parceiras, acho que foi Curitiba que primeiro disse isso, e disse, seria legal se a professora ou o professor ou a pessoa da escola pudesse escolher o que quer assistir, né? E assim a gente fez. Então, você pode registrar a presença nas atividades que você quer, não precisa fazer todas. E aí, quando a gente terminar o evento no dia 8, né, terminar essa parte gratuita, o sistema vai gerar as cargas horárias, né, e vai gerar os certificados. E aí eles vão ser liberados para você baixar o certificado oficial, tem seu nome completo, né, pode ter o seu CPF, caso você tenha colocado no cadastro, né, ele vem com QR Code de verificação online, e você vai ter a carga horária correspondente às palestras que você participou. Cada palestra, né, cada encontro tem uma carga horária de 2 horas, né, que são essas 2 horas, geralmente a gente está tendo aqui 1h40 de interação, às vezes até 2 horas, e os materiais extras, né, lembrando que cada palestra a gente tem os slides para baixar, e no arquivo dos slides a gente colocou dicas e algumas reflexões sobre o conteúdo da palestra. Então, você juntando tudo isso, a gente considerou que 2 horas era um tempo adequado para cada encontro. Então, se você participar de 10 encontros e registrar a sua presença, né, como eu mostrei agora, em 10 encontros, o seu certificado será de 20 horas. Se participar de tudo, o seu certificado será de 52 horas, se não me engano, um negócio assim. Então, esse é a sistemática que a gente criou para que seja uma coisa flexível, né, e que tudo que você quiser fazer, você faça sem precisar assistir todo o evento. Né? Então, esse é o procedimento. Se você está com algum problema, alguma dúvida, né, não deixe de entrar em contato com a gente já fez centenas, acho que até milhares de atendimentos aí durante essas últimas 3 semanas, mas está aqui o nosso WhatsApp. Né? Eu vou colocar também um link aqui no chat agora, que é o escribo.com/WhatsApp. Se você digitar esse endereço, ele abre direto no navegador WhatsApp da Escribo. Você pode mandar uma mensagem para a gente, né? Quando você mandar a mensagem para a gente pelo WhatsApp, né, e se você tiver com alguma dúvida sobre como registrar a presença, você já coloca todo o seu nome completo, né, coloque o seu e-mail também e um print, né, de qual o problema que você está tendo aí, para que a gente possa te ajudar bem rápido amanhã de manhã. Malu colocou, a aula sobre Covid não é validada por nada. Já assisti várias vezes no site do Saber, no YouTube, nada. O Malu, eu acho que você está falando da de David Steiner, não é isso? Se for isso, eu vou pedir para Danilo e Max darem uma olhada amanhã de manhã, nessa daí, se tem alguma questão específica. Mas se você conseguiu registrar lá a presença do questionário, né, se você registrou e salvou, está registrado que está validado para você. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para eles darem uma olhada. Se não for de David Steiner, manda um zap para a gente também, mostrando essa questão, que é bom para a gente resolver isso logo amanhã. Se for algum problema no site, enfim, alguma coisa específica dessa palestra aí, tá? Tá aqui o nosso zap e tem esse link aí também. Então, pessoal, é isso. Né? Obrigado a todos e a todas pela presença. Né? Parabéns por estarem aqui mais uma vez, às 9h40 da noite. Né? Espero que tenham gostado. Amanhã vamos ter um encontro diferente para falar de ludicidade de jogos, na educação infantil e na alfabetização. Então, não esqueçam de se conectar às 8 da noite. Tenham uma ótima noite e até amanhã.